Boa noite, gente. Esse vídeo é em virtude de uma pergunta, um questionamento muito bacana que eu recebi pouco tempo atrás no meu Facebook. Uma colega questionando alguns poréns. Poxa vida, por que existem tantos médiuns intermediários diferentes sendo lançados, tá? E cada um nos traz informações completamente diferentes, mesmo quando nós estamos focados no mesmo assunto. Poxa, mas por que existe essa rotatividade de assuntos? Não existe uma linha que se segue no assunto de forma concreta, do começo ao fim, começo, meio e fim, quando se faz algum tipo de vídeo, de live, alguma coisa assim. Bom, primeiro, boa noite. Bom, vamos lá. Gente, é muito bacana quando você pergunta algo, quando existe o questionamento. Por quê? Com isso você consegue adquirir, absorver respostas, tá? Não existe, nunca existiu e jamais teremos, por exemplo, 10 pessoas que atuam de uma forma séria, com a espiritualidade, nos dizendo sempre a mesma coisa. Imagine você que cada pessoa nasce, vamos dizer, num determinado ponto de evolução, com um determinado propósito, missão, algo a ser feito, executado na Terra. Certo? Então, cada pessoa, por exemplo, você pega 10 médiuns, coloca os 10 na mesma sala. Dá para eles um livro igual. Porém, ao término da leitura, cada médium terá sua própria interpretação diante do que se leu, de acordo com o quê? Com o seu conhecimento, com o quanto expandida está a sua mente e tudo, a sua conexão com seus mentores. Gente, desculpa, eu estou fanha. Eu cantei o dia inteiro com minhas filhas hoje. Então, vamos lá. Falaremos um pouquinho sobre ETs. Poxa, existem 10 divulgadores hoje nas redes, porém cada um entra com um assunto completamente diferente. Isso está me trazendo um certo desconforto, uma certa confusão mental, porque eu não sei em quem eu devo acreditar. Eu sempre digo o seguinte, não é uma questão de crer ou não, é uma questão de avaliar aquilo que melhor lhe convém. De repente, aquela pessoa diz algo que realmente você precisa e que supre as suas necessidades espirituais. Aquela pessoa, de repente, tem um tom de voz, tem uma forma de gesticular, uma posição que você gosta e você acaba se vinculando a ela. Certo? Aí aquele outro intermediário atua diferente, com outro questionamento, com outro ensinamento. Não existem médiuns iguais, cada um nasce com um propósito. E tem a questão a mediunidade, gente, não é algo que se tem, nem que se molda tão rapidamente. Ao meu ver, eu estou com 37. Eu creio muito que a maturidade mediúnica nós alcançamos por volta dos 50 anos de idade. Então, até lá, você vai se deparar com muitos iniciantes, tá? E pode sim haver uma certa contradição inicial. Por quê? Porque às vezes aquele médium ainda não se reeducou, ele está aprendendo a caminhar. Ele está errado? Não, ele está aprendendo. Somos crianças aprendendo a caminhar. Entendeu? Então, se você iniciou as suas atividades mediúnicas por volta dos 12, 13, 14 anos, você só atingirá a sua maturidade mediúnica por volta dos 50. Eu acredito muito nisso. Tá? Então, vamos lá. Mas ontem você soltou um vídeo falando sobre determinado assunto e hoje é algo completamente diferente. O porquê disso? Acontece o seguinte, todos nós temos os nossos mentores, todos, sem exceção, seriam talvez os nossos anjos da guarda. E muitos médiuns não atuam, não trabalham apenas com um mentor.
Existem-se vários mentores. Então, entra numa questão rotativa. O que seria essa questão rotativa? Eu chamo isso de rotatividade mediúnica, tá? É quando você começa a intermediar diversos espíritos de forma aleatória. Com isso, aí acontece isso, por exemplo, hoje estou com Sheila, então nós estaremos falando sobre o quê? Sobre o amor, a compaixão, a misericórdia. Porém, se fosse ontem eu estava com Oscar, estaríamos falando sobre o quê? De repente, seres alienígenas, naves, até mesmo implantes e chips. Então, como nós trabalhamos com várias entidades, vamos dizer assim, o assunto ele vai mudando constantemente, não tem como você manter sempre o mesmo assunto, você vai de acordo com aquele mentor que está presente naquele momento, entendeu? E você faz e solta, você não pode reter isso para você, você tem que soltar, é algo que está vindo para você gratuitamente, tá? É algo que de repente você pediu para que você pudesse talvez prestar um auxílio, orientar, ajudar alguém. Então você não pode reter, você não pode esperar com que sejam várias mensagens de começo, meio e fim para poder começar a liberar. Você libera algo hoje sobre um determinado assunto, de repente uma poesia, mas amanhã você entra em outro assunto completamente diferente, porque depende do mentor que você está, tá? Então vamos lá. Ela questionou muito, poxa, mas estão entrando vários, e eles entram cada um com um assunto diferente, é muito contraditório? Não é que é contraditório, gente, é porque cada um está direcionado, atuando com determinado grupo. De repente, pode ser alguém que esteja trabalhando, de repente, com mentores de Júpiter. Então, ele nos traz informações compatíveis àquelas entidades de Júpiter. Ou você pega uma outra pessoa que está trabalhando com mentores do nosso lar, então ele trará informações compatíveis ao nosso lar. Não existe o médium incorreto. Eu não creio nisso. Eu acredito muito na questão do reeducar a mediunidade. Existem médiuns diferentes, cada uma na sua função. Alguns atuam de forma mais séria, outros nem tão sérias. Mas no fim do dia, todos estão tentando fazer algo. Então as pessoas têm que saber o que? Escolher, entendeu? Escolher com qual pessoa ela gostaria de não se vincular. Você não tem que ficar preso a ninguém, certo? Você é aquela pessoa que de repente você sente uma harmonia melhor, que você sente um conforto melhor, que você cria assim, uma certa afinidade com ela. Então não existe a questão, poxa, eu estou conturbado porque eu acesso na internet sobre, de repente, o planeta Alfa Centauro e aquela pessoa fala que é assim, assim, assado. Só que aí depois vem o outro sobre o mesmo assunto, falando sobre os Alfa Centauros e fala completamente diferente. Isso é normal, porque são pessoas, de repente obreiros ou missionários, ou alguém que é um ser desperto, que foi direcionado para determinado ponto, para executar o seu trabalho. Então ele vai te passar aquilo que ele está presente, vivenciando, vendo constantemente. Entendeu? Então não existe, poxa, aquele médium está errado, ele está com algum tipo de problema, confusão mental. Não. Aquele médium ele está executando algum tipo de trabalho com alguma equipe diferente daquela outra equipe com aquela outra pessoa. Então são quem? Somos nós que escolhemos. Por exemplo, eu tenho até medo de falar, porque eu acho que é muita responsabilidade citar no nome do Divaldo, do Valdo Vieira e do Chico. Se você analisar, os três surgiram praticamente na mesma época. Todavia, o trabalho de cada um deles eram completamente diferentes. Entendeu? Eles trabalharam juntos, passaram um bom tempo juntos, mas cada um foi direcionado para uma obra diferente. Entendeu? Então não existe uma linha reta para todos. Cada um é direcionado para aquilo que tem que ser feito, aquilo que vai suprir e que ele consegue cumprir, entendeu? De acordo com a sua missão, a sua passagem em terra.
Aí o pessoal diz, poxa, mas não deveria ser único, um ensinamento único, assim como é a Bíblia? Porque a Bíblia é única, igual para todos. Algumas religiões modificam aqui, outras ali, faz uma decodificação e tudo mais, mas no fim é igual. Gente, infelizmente não tem como. É impossível você se deparar com médiuns que tenham o mesmo conceito. Até porque cada médium se encontra num estágio diferente da sua vida. Alguns dão início nessa atividade aos 14 anos, aos 12. Minha filha com 5 anos já começou, entendeu? Então são pessoas que vão caminhando e vai se reeducando cada vez mais, entendeu? E depende também o quê? Da evolução ou dos seus débitos, das suas obrigações que você tem que liquidar. Entendeu? Não existe mediunidade única igual para todos. Até porque, se fosse assim, teríamos apenas um único orientador. Não haveria necessidade de despertar dezenas de pessoas, centenas. Graças a Deus, hoje em dia, quase todo mundo consegue já trabalhar com a questão mediúnica. Isso é muito bacana, eu adoro, gente. Por quê? Porque eles estão se conhecendo e estão dando abertura para isso. Tá? Não existe uma verdade única, existem várias formas de se pensar e interpretar determinado assunto. Você pode pegar um livro aqui ou de repente entrar em contato com o mentor estelar e ele te orientar de uma forma. Eu posso estar ao seu lado, segurando a sua mão, porém a Sheila me oriente de outra forma. Entendeu? São pessoas atuando em pontos diferentes. Certo? De repente o seu mentor diz, poxa, você não precisa entrar na caridade, a sua caridade está em exercer a função de postar mensagens diárias pela internet, porque isso também é uma forma de se entrar indiretamente na caridade. Mas pode ser que outro mentor diga, vai e dá o seu sangue, porque você tem que entrar muito firme na caridade. Tá? Então, assim, o que eu digo? Poxa, analise aquela pessoa que você acha que quer escutar uma palavra, amiga. Alguns intermediários têm um vocabulário mais forte, eles vêm com muito mais força, eles entram com tudo, eles não travam nada dentro deles, eles soltam tudo que eles vê. Outros seguram um pouco mais, porque tem aquela questão do pensar no próximo. Poxa, se eu disser isso, de repente aquela outra pessoa não esteja preparada. Então vamos entrar numa forma diferente, entendeu? Você analisar com quem você gostaria de ser orientado. Não que você vá se vincular com essa pessoa, você vai se tornar um escravo dela. Não, jamais. Você apenas no seu momento de dor, ou que você quer algum tipo de esclarecimento, vai procurar uma orientação através daquela pessoa, aquele canal, entendeu? Eu não consigo abrir certos vídeos de certos intermediários, porque aquilo não está dentro daquilo que eu gosto, que me faz me sentir bem. Porém, existem milhares de outras pessoas que gostam, se sentem bem com aquilo. Então, não existe o certo e errado, existe cada pessoa escolhendo aquilo que quer para si. Tá? Outra pergunta que me fizeram, eu acho que eu esqueci. Poxa, eu entrei na fraternidade hoje e após 3 meses estudando ou lendo o livro, eu já estou canalizando mensagens crísticas, mensagem dos mestres? Não, gente, não é assim que funciona. Tá? Me fizeram essa pergunta, eu estou aqui respondendo. Imagine o seguinte, eu caminho muito dentro, eu pego um pouquinho de cada, vamos dizer assim, crença, e dentro daquilo eu crio meu próprio conceito. E eu creio muito na doutrina espírita, quando o assunto é mediunidade. Não se forma um médium e não se desperta um médium em 3 meses. E você não reeduca sua mediunidade em 1 ano. Entendeu? Então, existe todo um tempo e também uma questão da necessidade, qual o intuito, o porquê disso.
tá? Não é porque você entrou de repente na fraternidade hoje que daqui 6 meses você já está canalizando de repente a Mãe Maria, entendeu? Existe um tempo de reeducação. Eu me considero uma pessoa muito, muito crua ainda, aquela que ainda está caminhando. Eu ainda estou aprendendo a engatinhar, entendeu? Eu comecei a exercer, a abrir, me liberar com a questão mediúnica aos 12 para os 14 anos, apesar de já ter contato antes mesmo do meu nascimento. Só que isso leva-se um tempo. Todos os dias eu me reeduco, entendeu? Daqui a pouco eu leio, tá bom? Deixa eu só finalizar que eu leio. E o que acontece? Mediunidade é algo sério. Por que é sério? Você não pode entrar numa rede e dizer aquilo que você pensa. Eu sou orientada diariamente para nunca jamais interferir de acordo com aquilo que eu gosto para mim. Eu tenho que passar de forma neutra, entrar na neutralidade, deixar com que as pessoas escolham, entendeu? E sigam a orientação delas. Então, a sua mediunidade é algo que você tem que reeducar para não, ao invés de você estar repassando a mensagem do seu mentor, não permitir com que, de repente, a sua própria vontade se prevaleça diante da mensagem, porque acontece. Tá? Acontece, quando você está reeducando a sua mediunidade, você acaba interferindo, às vezes, algum tipo de comunicação por conta das suas próprias vontades. Então é por isso que demora, é um ciclo longo, gente. Eu acredito, no meu caso, que eu só vou atingir a minha maturidade após os 50 ou 55. Tá? É um caminho longo. Aí a pessoa diz, poxa, mas eu entrei e já estou canalizando, é porque eu já estou desperto. Eu digo, poxa, mas vem aqui, vamos conversar, senta, vamos avaliar. Porque não é bem assim. E outra, você não entra nessa questão de ser um intermediário por um mês. Não é algo tão rápido e simples. Óbvio que muita gente desiste. Mas se for algo sério, é algo que você dá início e você caminha a sua vida inteira com isso. Você não tem depois como bloquear. Tem como bloquear? Tem. Mas na minha concepção e pelo que eu vejo, é um crime você bloquear a sua mediunidade. Porque você está, de repente, bloqueando algo que você tem que exercer para liquidar algum débito. Porque eu não creio que mediunidade seja totalmente uma bênção. Tá? Porque, querendo ou não, você tem que entrar numa luta diária, constante, para se manter de pé, sem permitir com que nada te agrida. Tá? Eu vejo diariamente muita gente lutando contra vamos dizer assim, a sua própria mediunidade, porque é difícil reeducar, é muito difícil, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Sim, Lopes. Outra pergunta. Bom, outra coisa. Eu sou uma pessoa, eu sou muito questionadora, eu converso muito. Eu acho que vem muito a questão do ser filósofo aqui. Você quer perguntar, você quer questionar, não como um meio de desenrolar, deslanchar algum tipo de discussão. Não, como meio de agregar novos conhecimentos e expandir um pouco mais a sua consciência. Então, tudo aquilo, gente, tudo aquilo que você tem dúvida, você tem sim que perguntar. Você não tem que se submeter a uma pessoa achando que ela é dona da verdade. Então você vai se vincular a ela porque ela está correta. Não. Você tem sim o direito de perguntar por que eu faço isso. Eu pergunto para todos. Quando algo desponta dentro de mim, eu pergunto, porque eu acho que é saudável você perguntar. Tá? Mas é uma pergunta sadia. Nunca, jamais podemos permitir com que a nossa ira se sobreponha ou a nossa revolta de escutar algo que nós não gostamos seja estampada na nossa face. Entendeu? Quando nós perguntamos algo, é para quê? Para se esclarecer, conversar. Infelizmente, nem sempre eu consigo abrir um live. Hoje eu consegui, não sei que milagre, mas foi. Eu acho que está indo. Mas eu gostaria muito de conversar sempre com todos.
Por quê? Porque eu acho que através da conversa todo mundo cresce junto. E tem que questionar mesmo, tem que perguntar, não importa quem seja. Você tem que perguntar, você tem que questionar, você tem que argumentar. Por quê? Porque muitas vezes tem muitos que entram de forma mais fechada. Não, essa é a minha verdade, é assim e ponto. Eu não sou assim, eu discordo. Eu acredito que nós temos que procurar uma forma de debater o assunto, expandir nossa consciência, conhecer, entender juntos, entendeu? E nunca tem um ponto final. E não existe, gente, na vida, no mundo, em qualquer lugar, uma única verdade. Para mim, tudo é verdade. Por quê? Porque nós somos diferentes. Então, aquela pessoa crê em tal coisa, aquilo é a verdade dela. Eu creio nisso, essa é a minha verdade. Você crê em outra coisa, aquela é a sua verdade. Entendeu? Não existe o certo e o errado. Existem formas, maneiras diferentes de se agir. Boa noite, Ana. Boa noite, Emílio. Entendeu? Nunca, jamais algo, poxa, não, mas é assim porque meu mentor me passou assim e é assim que tem que ser. Não. Poxa, o mentor dela passou assim, mas o meu passou diferente. Seria legal que nós pudéssemos conversar para expandir o assunto. Entender, entendeu? Mais ou menos como funciona. Eu estava junto com um colega e é muito interessante, porque nós trabalhamos mais ou menos na mesma linha, estamos mais ou menos no mesmo ponto, exercendo mais ou menos a mesma função, tá? Mas os conhecimentos são completamente diferentes e as formas de se viver são diferentes. Por quê? Somos diferentes, gente. Não tem que ter atrito nem debate, tá bom? Deixa eu ver aqui. Gente, Aslan é uma loucura, eu adoro as perguntas dele. Depois nós faremos um live só com os questionamentos dele. Ah, sim. De repente, você hoje, nesse momento, precisa estar aí, com a sua mãe, prestando esse suporte, tá? Porque a nossa família, gente, isso é algo meu, tá? Eu sou muito, muito, assim, contra quando alguém me diz, poxa, não importa que seja seu pai e sua mãe, se o sangue não bate, se o santo não bate, então eu vou ficar longe. Não, eu creio que nós nascemos onde temos que nascer. E nós passamos por aquilo que temos que passar. Então, se de repente hoje você está muito envolvida com a questão da sua mãe, a doença dela, é porque tem que ser. De repente, a sua mediunidade nesse momento tem que ficar um pouquinho adormecida para que você consiga dar o seu melhor para sua mãe. Entendeu? É uma função a mais na sua vida. Tá? Até porque, gente, mediunidade, quando você trabalha, você se aprofunda, quando você começa realmente a entrar nesse campo de forma séria, ela não tem fim. É inesgotável, certo? Então, de repente, hoje ela dá uma adormecida para que você consiga executar suas atividades com a sua família, mas depois que passar esse período, ela volta, entendeu? E às vezes volta até muito mais intensa do que era antes. Alguma pergunta? Eu estou hoje com a Sheila. Tá? A Sheila, ela é a calma em pessoa. Qualquer pergunta, gente, pode fazer, não precisa ter medo. Tudo ela responde, tá? Desde que não tenham ofensas. Pelo amor de Deus, aceito tudo, menos palavrão. Palavrão para mim é algo que me agride. Chega a me dar ânsia de vômito quando eu vejo um palavrão. Poxa, mas você fala palavrão? Gente, às vezes brincando no meio de amigos, sabe quando você está na empolgação? É muito diferente, você solta alguma coisinha. Poxa, você solta alguma coisa na brincadeira, mas não sai com o intuito de ofender ninguém. Então eu aceito tudo. Quer perguntar? Pode perguntar, desde que não tenham palavrões e ofensas. Outra coisa, esses dias é muito legal. No vídeo que eu soltei, a moça falou assim: não, você está errada, porque não existe o tempo. Isso foi relacionado com o vídeo que eu soltei, com as datas, né? Que daria-se início no processo de despertar e tudo mais. Então essa pessoa ela questionou, porque segundo ela crê que não existe o tempo. Certo. Imagina você que tudo, por exemplo, eu estou aqui agora, deve ser mais ou menos umas 9h30, mas daqui a pouco é 10 horas.
E nós temos um planejamento na nossa vida para que a gente consiga atingir as nossas metas. É a mesma coisa, gente, com a Terra. A Terra ela não está desassistida. Não é assim, a festa da uva está solta, pronto, acabou. Não, temos os nossos diretores, os coordenadores. E que sim, existe um tempo, um prazo para que cada período seja executado. Porque senão pararia, tudo estagnaria, ficaria sempre na mesma coisa. Nós ainda estaríamos na questão dos homens das cavernas. Entendeu? Então, assim, você pode falar com relação ao tempo em muitos assuntos, mas naquele ponto específico, sim, tem uma data, tem um tempo, tem um cronograma a ser cumprido, porque daqui 100 anos, 200 anos, ele já tem todo um planejamento do que vai acontecer, como tem que acontecer. Então tem data, sim, eles impõem data, tá bom? O tempo, ok, fora do corpo é outra coisa, mas nós estamos na Terra encarnados, seguindo a nossa evolução. Então tem sim um planejamento, tá, gente? Qual foi a outra pergunta? Eu não me lembro. Gente, qualquer coisa pode perguntar, tá bom? Tudo, sem medo. Essa semana eu solto uma questão, é um pouco pesado, mas eu aviso vocês antes, tá bom? Porque quem não quiser acessar esse live, não acessa, porque eu entendo que tem sim algumas pessoas mais sensíveis que quando escutam um determinado assunto, elas sentem o peso. Eu quero, essa semana, estar explicando para vocês sobre os seres negativos que estão na Terra, trabalhando de forma assim, doentia, para adoecer a própria humanidade. Tá bom? Esses seres existem, eles estão entre nós, infelizmente. Tá? Então eu quero falar com vocês essa semana sobre isso. Boa noite, Ivanir. E é um vídeo um pouco mais forte, tá? Mas eu aviso vocês, essa semana nós entraremos com o Oscar, ele fala sobre esses seres, que são seres que... Eu posso falar um pouquinho, será? Perto da hora de dormir, de repente alguém sinta algum desconforto. Mas são seres o quê? São seres que trabalham, que estão vinculados diretamente com a treva. Na mesma proporção em que a Terra está evoluindo, que nós estamos em busca da nossa evolução, tais seres também evoluem, gente. Então nós temos que estar atentos. É o orar e vigiar constantemente. Quando eu digo, gente, orar e vigiar não é uma obsessão. Isso daqui para mim é uma solução. Emílio, são espíritos, tá? Muitos espíritos, mas muitos deles também estão reencarnados, porque eles se infiltram, tá? E passou muito rápido. Passou muito rápido. Depois, no final do vídeo, eu abro as perguntas, eu anoto e no próximo live eu respondo, tá bom, gente? Então, se tiver alguma pergunta relacionada aos seres negativos que estão atuando na Terra contra a nossa evolução, contra a humanidade, pode perguntar que depois no próximo eu já saio respondendo. Mas assim, nós devemos o quê? Tomar muito cuidado. Porque são seres que estão sim por perto e muita gente está sendo abduzida por esses seres em rituais xamânicos. Não é uma regra. Existem muitos rituais que são sim honestos, que exercem um trabalho lindo, tá, gente? Mas existem muitos outros que não estão trabalhando de uma forma tão bacana e estão vinculadas, sem se dar conta, com esses seres. Esses seres, eles através do uso da ayahuasca, eles fazem o quê? Eles abduzem os participantes, eles te levam e eles têm um poder imenso, imenso, gente, de manipular a sua mente. Antes de você ir até esse ritual, ele já sabe tudo sobre você, ele te rastreia, tá? E quando você entra no ritual, você... Ai, meu Deus, não me liga. Gente, se cortar porque eu acho que alguém vai me ligar aqui. Então, antes de você chegar no ritual, ele já sabe tudo aquilo que talvez você gostaria de ver. E eles te abduzem,
implantam chips negativos, pelo qual no momento ali do seu, vamos dizer assim, do seu transe, no meio do ritual, você começa a se ver como um super, sei lá, de repente tem gente que até se vê como se fosse Jesus. Porque eles implantam esse chip dentro de você, esse chip ele vem com hormônio, gente, que ele libera pequenas doses do quê? De prazer. Então, ali naquele ritual, gente, não é para todos. Tem rituais, sim, sérios e bacanas acontecendo, tá? Então, no ritual, você está ali no meio daquele grupo e esses seres acabam agindo. Ele implanta esse chip em você, ele induz você a acreditar que você está, sei lá na 15ª dimensão em contato com Deus, quando na verdade não é o que está acontecendo. Ele está ali te clonando, te vampirizando, certo? E te aprisionando, porque depois disso, dificilmente você consegue voltar ao seu normal. Entendeu? Muito difícil. Aí a pessoa entra naquela vontade insana, persistente de estar sempre no ritual xamânico. Por quê? Porque esses chips, eles vão perdendo um pouco a força e aí automaticamente a pessoa começa a cair no emocional e ela busca o quê? O amparo através do ritual. E ela volta. E ali eles soltam novamente uma nova dose hormonal na pessoa, manipulando ela a acreditar algo. E disso eles vão aprisionando os seres humanos, abduzindo de forma negativa, levando de repente muita gente para locais muito sombrios, simplesmente para trabalhar como escravos, tá? Gente, eu acho que não é um momento muito bom para falar sobre isso. Tá tudo bem por aí? Mas essa semana eu solto um live bem completo falando sobre isso. Eu explico passo a passo, tá? Como você consegue saber se de repente você foi ou não chipado por esse ser mais negativo? Como você pode de repente começar a retirada desse implante de dentro de você, tá? Na maior parte das vezes é feito através da Umbanda. E aí você consegue voltar ao seu normal, muito lentamente, mas o número de pessoas que se perdem nisso é muito grande. Tá? Principalmente o jovem. Eu recentemente estive numa casa espírita e um jovem veio até mim e falou: olha, depois que eu participei do ritual xamânico, ele tinha uma mediunidade da psicometria e ele simplesmente teve a mediunidade dele completamente destruída. Ele não consegue mais fazer nada. Ele está na base do medicamento. Ele se transformou praticamente um zumbi, tá? Ô, Jordana, mas olha, posso te falar algo? Nunca na sua vida não ache graça, sabe? Porque de repente ela falou isso para você, esperando com que você fosse amparar ela, dizer, poxa, você pode me ajudar? Foi um pedido de socorro. Só que muitas vezes a pessoa acaba achando que aquilo foi engraçado e ela não acredita por não ter passado pelo mesmo. Mas, como que eu faço para abrir? Peraí, só um minutinho, deixa eu ver o resto. Voltar para o banho, eu não sei o que. Ah, tá. Aí depois você retornou, você foi ao banho e aconteceu a mesma coisa. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Dentro do banheiro, gente, isso daqui é meio místico, tá? Muita gente acredita, outros não. Se você puder, coloca a imagem de um peixinho. Pode ser um quadrinho ou até mesmo um brinquedo em formato de peixe. Coloca dentro do seu banheiro, tá bom? Mas o que eu te digo? Com certeza existia um espírito, não era algo bacana, porque espíritos bacanas de luz, eles não fazem esse tipo de coisa, tá? Eles são muito sérios, muito sensatos, e eles tentam, na medida do possível, nos conduzir aos trabalhos de forma com que a gente jamais sinta medo. Porque eles sabem que, de certa forma, é assustador ver um morto. Não é tão simples, tá? Então, com certeza, se foram chutes, não era algo muito legal. Tá bom? Então, você tem que o quê? Começar uma oração mais profunda, uma limpeza espiritual dentro do seu lar, tá? Higienizar o banheiro, o que seria? Você pode lavar o seu banheiro com vinagre de maçã, colocar esse peixe.
para poder te ajudar. Dentro de banheiro, eu vou soltar essa parte, é muito legal. Eu gosto muito de falar sobre portais. Dentro dos banheiros é onde mais se tem portais, em virtude do vaso sanitário. Tá? Tanto é que o banheiro do meu quarto eu desativei, só tem o chuveiro funcionando. Tá? Então você faz essa higienização, começa a fazer as orações para poder ir limpando isso. Com relação à sua sobrinha, da próxima vez, eu sei que é difícil, de repente até o medo, inconscientemente você sentiu um medo e o medo te induziu a sorrir, a achar engraçado. Mas tenta da próxima vez ver de forma mais séria, tá bom? Por quê? Porque de repente ela estava te pedindo um socorro, tá bom? Bom, gente, hoje foi mais ou menos isso. Eu não quero me prolongar por muito tempo, até porque eu não sei até quando minha internet vai funcionar. Mas essa semana eu solto um vídeo falando sobre esses seres negativos que estão sim atuando na Terra. Tá? Óbvio que existem muitas equipes trabalhando para tentar bloquear esses seres. Eliminá-los por completo é quase que impossível, porque para isso a raça humana, nós teríamos que estar o quê? Totalmente livres das nossas deficiências, dos nossos medos, tá? Das nossas raivas, das nossas dores, revoltas. Então, enquanto houver raiva, revolta, medo, incerteza, insegurança, esses seres estarão atuando sim, porque é disso que eles se alimentam. Tá bom? Então, essa semana eu entro com esse live, eu tento, tá? Falando sobre esses seres negativos, para que a gente possa o quê? Se vigiar mais, não permitir com que isso faça parte da nossa vida. Desde o começo do ano, é muito natural, eu não sei vocês, mas eu escuto muita gente dizendo que está sendo muito atacado. Tá? Eu não senti ainda, mas eu acredito no que me dizem, eu acredito em absolutamente tudo. Eu sou uma pessoa que acredita em todos. Tá? Então eu quero explicar para vocês o porquê desses ataques. Será uma explicação vindo da Sheila, tá bom? E nós tentaremos orientar para que vocês consigam se proteger, se bloquear desses seres. E não são seres tão simples. O ser humano, gente, ele é muito frágil. Infelizmente, nós ficamos muito suscetíveis a certos tipos de raças. E por mais que você tente, se você não estiver muito bem amparada, você não tem forças para lutar contra eles. Eles são infinitamente muito maiores. Infelizmente, tá? Eu digo sempre, da mesma proporção que a luz nos traz bons conhecimentos, são seres evoluídos, infelizmente a treva também evolui proporcionalmente. Então nós temos que o quê? Nos vigiar para que isso não faça parte da nossa vida, tá bom? Gente, boa noite mesmo de coração. Desculpa o barulho da minha casa é barulhenta. Os cães, por sorte minha gata não fez nenhum tipo de travessura, que entrou no cio, meu Deus do céu, ela nunca gritou, mas agora ela está gritando. Que é isso? Parece que eu vou ter um infarto, tanto que ela grita. Desculpa pelo barulho, mas eu tento assim o meu possível, tá bom, gente? Boa noite, fique com Deus, e qualquer pergunta relacionada aos seres negativos, pode fazer que eu respondo, tá? Beijo, gente, fiquem com Deus. Bora trabalhar um pouco agora.